Olá, pessoal! Vamos agora para a segunda parte da nossa aula de ensaios clínicos. Vamos falar dos ensaios clínicos no contexto da medicina baseada em evidências. Primeiro, o que é exatamente a medicina baseada em evidências? A medicina baseada em evidências ela é definida como o emprego da melhor evidência disponível na tomada de decisões sobre cuidados em saúde. Ela vai envolver, então, a experiência clínica, ou seja, a medicina baseada em evidências leva em consideração o que o médico conhece de sua experiência clínica em relação a esta tomada de decisão sobre os cuidados de saúde de um indivíduo. Vai levar em consideração também os valores dos pacientes, ou seja, o que os pacientes querem. A medicina baseada em evidências, ela tem que levar em consideração os parâmetros que são importantes para os pacientes, parâmetros clínicos que envolvem aspectos de qualidade de vida, que envolvem aspectos de dor, que envolvem todos os aspectos que estarão relacionados ao que é importante efetivamente para o paciente. Mas não pode deixar de levar em consideração a melhor evidência de pesquisa, ou seja, efetivamente o que a literatura científica da área está falando sobre aquela determinada intervenção que vai ser utilizada para um cuidado em saúde. A associação de todos estes três processos é que faz parte da medicina baseada em evidências. Quais são as etapas, então, desta medicina baseada em evidências? Primeiro, tem que ser formulada a pergunta clínica. Em seguida, vão ser rastreadas as melhores evidências para responder esta pergunta clínica. A terceira, que eu salientei aqui, porque é uma que terá que ser utilizada por todos os profissionais da saúde, é analisar criticamente as evidências para verificar sua validade, ou seja, sua veracidade, e sua utilidade, ou seja, sua aplicabilidade. Por que eu acho muito importante que nós possamos nos deter bastante nesta análise crítica? Porque nem todos os profissionais da saúde vão formular efetivamente uma determinada pesquisa, mas todos têm que saber, a partir dessa pergunta clínica, conseguir rastrear essas evidências e, principalmente, analisar criticamente essas evidências. Porque não adianta um indivíduo chegar e dizer: isso foi publicado em um artigo científico. Tá, mas qual foi a qualidade desse artigo científico? Só ter sido publicado não é uma garantia de qualidade. Então, os profissionais de saúde têm que ser capazes de analisar criticamente essas evidências, para ver se realmente essa evidência é uma evidência científica que está ancorada nos melhores preceitos científicos. Depois disso, os resultados vão ser implementados na prática e nós podemos avaliar o desempenho desta implementação. Bom, a medicina baseada em evidências, ela pode se utilizar de diferentes delineamentos de estudos, não apenas os ensaios clínicos. Nós podemos ter estudos que são estudos observacionais. O que são esses estudos observacionais? São estudos em que o pesquisador ele não estará fazendo nenhum tipo de intervenção nos pacientes. Ele estará apenas fazendo uma observação da situação. Esses estudos observacionais, eles podem ser estudos de corte. O que são esses estudos de corte? Os estudos de corte, nós vamos ter um acompanhamento de um determinado grupo de indivíduos por um período de tempo, porém sem nenhum tipo de intervenção. Também podem ser utilizados os estudos transversais. Dentre esses estudos transversais, podemos ter os estudos que são de prevalência, ou seja, os estudos observacionais, os estudos que vão avaliar testes diagnósticos e também estudos ecológicos. Também temos estudos observacionais do tipo caso-controle.
Os estudos do tipo caso-controle são estudos retrospectivos, em que a gente avalia um determinado caso e controles destes casos também, e se verifica retrospectivamente o que pode ter um efeito causal no desenvolvimento deste processo. Já os estudos denominados como estudos experimentais, ou seja, os ensaios clínicos, eles podem ser feitos de maneira randomizada ou não randomizada. O que é a palavra randomizado? O que é randomizar? Randomizado é aleatório. Então, os estudos experimentais, eles podem ser aleatorizados ou não aleatorizados. O que quer dizer isso? Quando nós temos um ensaio clínico que ele é randomizado, os indivíduos, eles são aleatoriamente distribuídos entre 2 ou mais grupos de intervenção. Isso significa que não se escolhe quem é o indivíduo que vai para cada grupo. Eles são feitos de uma maneira aleatória. E nos estudos não randomizados, o que acontece é que os indivíduos são distribuídos nos grupos experimentais, 2 ou mais grupos experimentais, de maneira não aleatória, de maneira não randomizada. Dentro da medicina baseada em evidências, existe uma hierarquia tradicional das evidências científicas e que ela é muito falada, ela é muito discutida, é chamada de pirâmide das evidências científicas. O que é essa pirâmide das evidências científicas nos diz? Que nós temos relatos de casos e séries de casos seriam a base da pirâmide, ou seja, seriam de uma importância menor na hierarquia das evidências científicas, seguidas por estudos de caso-controle, estudos de corte, ensaios clínicos randomizados, e nesta hierarquia tradicional, as revisões sistemáticas ou meta-análises, elas seriam o topo da evidência científica. Elas seriam, portanto, uma evidência científica mais forte, mais importante do que todas as outras que vêm abaixo. Mas, na verdade, com o passar do tempo, começou a se verificar que não é bem assim. Que essa hierarquia tradicional não poderia ser levada ao pé da letra. E começou a se observar o quê, então? Que, na verdade, nós teríamos uma pirâmide fluida das evidências científicas. Ou seja, em algumas situações, a gente observa aqui que não é mais uma reta, né? Em algumas situações, a gente pode ter tipos de estudos que estão acima na pirâmide da evidência, mas que eles têm menor qualidade do que algum estudo que esteja abaixo. Por exemplo, podemos observar aqui que se nós tivermos um determinado estudo que está localizado nessa região aqui, e um estudo nessa região aqui, eles teoricamente estariam no mesmo nível de evidência, mas não necessariamente. A gente pode ter um estudo de caso-controle que seria uma evidência superior, mas que, na verdade, ele pode até ser mais baixo do que um relato de caso que esteja nessa situação. Da mesma forma aqui, quando a gente avalia um ensaio clínico randomizado, localizado aqui, ele pode ter uma evidência mais baixa que um estudo de corte localizado aqui, devido às diferenças de qualidade dos estudos. Então, não é mais tão direto considerar que simplesmente o ensaio clínico randomizado é uma evidência melhor que o estudo de corte. Geralmente sim, mas pode não ser. E atualmente, inclusive, as revisões sistemáticas e meta-análises, elas não são consideradas como o topo da evidência científica, não mais. Elas são, na verdade, como se elas fossem uma lupa em cima dos demais estudos. O que se quer dizer com isso? Isso muda tudo.
Isso muda aquilo que as pessoas muitas vezes diziam, não, se está numa revisão sistemática é porque nós podemos confiar plenamente naquilo, porque revisão sistemática é o topo da evidência científica. Não necessariamente. Por quê? Porque uma revisão sistemática, na verdade, ela é uma lupa dos estudos que foram incluídos na mesma. Por exemplo, se nós realizamos uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, mas fizemos a seleção desses estudos de uma maneira inadequada, ou seja, nós selecionamos ensaios clínicos ruins para entrarem nessa revisão sistemática, o que vai acontecer? Essa revisão sistemática, ela vai ter resultados ruins. Ou seja, se entra lixo, sai lixo. Não tem como a gente colocar em uma revisão sistemática apenas estudos ruins e nós realizarmos uma revisão sistemática de excelência. Isso nós observamos bastante recentemente, quando tivemos o período de várias revisões sistemáticas sendo realizadas sobre tratamentos para COVID, em que se utilizavam ensaios clínicos randomizados de péssima qualidade para se dizer que, não, agora foi feita uma revisão sistemática que mostrou que um medicamento, como por exemplo foi uma revisão sistemática realizada, ivermectina é efetiva para tratar a COVID. O que aconteceu particularmente nesta revisão sistemática que ficou bastante famosa? Ensaios clínicos randomizados que foram acrescentados eram de qualidade muito ruim, particularmente um estudo de qualidade muito ruim, que teve efeito muito positivo, mas que na verdade ele foi extremamente mal conduzido. Ele puxou o resultado dessa revisão sistemática para cima. Então, não necessariamente uma revisão sistemática é o topo da evidência. Uma revisão sistemática mal feita, ela vai simplesmente amplificar os resultados de estudos mal feitos. Quando não existem estudos bem feitos, o que essa revisão sistemática tem que fazer? Ela vai mostrar esses estudos e não realizar a meta-análise, não chegar a conclusões de que aquela intervenção é realmente boa. Ela não pode alcançar estas intervenções mal realizadas.